Imagine descobrir que as duas pessoas em quem você mais confia estão te traindo pelas suas costas. Seu melhor amigo, com quem compartilhou anos de amizade, e sua parceira de longa data, com quem construiu uma vida juntos, estão envolvidos em um caso secreto. A dor da traição, o choque da descoberta e a mistura avassaladora de raiva e desespero te consomem. Mas, em vez de confrontar imediatamente, você decide se vingar de forma fria e calculada. Esta é a história de um homem que decidiu não apenas expor uma infidelidade, mas sim destruir completamente aqueles que o traíram. O dog do Reddit. Minha namorada me traiu com meu melhor amigo, então dormi com a irmã e a melhor amiga dela, e arruinei o casamento do parceiro de caso dela. Às vezes, você precisa sujar as mãos. Não é bonito. Não é divertido. Mas quando as pessoas cruzam a linha e começam a bagunçar sua vida, você não pode apenas ficar de braços cruzados e esperar que tudo se resolva sozinho. Olá pessoal do Reddit. Pensar nisso ainda me surpreende um pouco, porque quando leio as histórias de outras pessoas, sempre pensei que isso nunca aconteceria comigo. Mas aqui estou eu, somando a lista. Eu achava que tinha um relacionamento lindo com minha agora ex-namorada, de 30 anos. Trabalho como farmacêutico em um hospital e ela trabalha no setor administrativo de outro hospital. Vou mudar os nomes de todos os envolvidos, pois estou tentando ser o mais anônimo possível. A última coisa que eu quero é que pessoas que eu conheço comecem a fazer perguntas. Eu não gostaria disso. Shanti e eu nos conhecemos há 3 anos em uma festa para a qual fui convidado por um dos meus colegas. Ela era deslumbrante, e essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Sei que existem muitos problemas que vêm com mulheres muito bonitas, mas eu realmente me senti preparado para lidar com todos eles. A princípio, não tinha certeza se ela sequer tinha me notado. Mas, eventualmente, houve muito contato visual entre nós. E foi aí que percebi que talvez eu tivesse uma chance. Meu colega também percebeu e me incentivou a ir falar com ela. Fiz isso, e acabamos conversando sobre coisas aleatórias, como filmes e programas de TV. De alguma forma, chegamos ao assunto de como ambos odiávamos abacaxi na pizza. Um grande ponto em comum, se me perguntar. Acho que, para ambos, a conexão foi imediata, e me lembro de pensar, no fim daquela festa, o quanto eu não me importaria se meus filhos fossem tão bonitos quanto ela. Trocamos números após a festa e, como eu me considerava um conquistador na época, me fiz esperar até o dia seguinte para ligar. Quando finalmente liguei, conversamos por um tempo, e eu dei o meu passo assim que consegui encaixá-la na conversa. E então a convidei para tomar um drink. Ela disse sim, e foi assim que tudo começou. No primeiro ano e meio, tudo foi ótimo. Shanti não era a namorada perfeita. Não que eu esteja dizendo que havia grandes falhas, mas ninguém é perfeito, certo? Acho que poucas pessoas encontram um parceiro que corresponda a mais de 90% de suas preferências. No fim das contas, porém, ela era gentil, carinhosa, e tinha essa coisa de me fazer sentir que seu mundo girava em torno de mim. Ela tinha tantas qualidades boas que, depois de um ano, pedi para ela se mudar para o meu apartamento. Normalmente, isso poderia ser uma decisão da qual muita gente se arrependeria, mas, para nós, foi uma transição tranquila. Outro ponto importante é o quão próxima Shanti era de sua melhor amiga, Tasha, e de sua irmã mais nova, Mary. Elas formavam um trio inseparável que sempre estava junto e, no começo, eu achava fofo. Nós 3 saíamos juntos, e o clima era descontraído. Ela conhecia Tasha desde criança, então eu não via nada de estranho no quanto elas conversavam ou saíam juntas. Quanto a Mary, ela era apenas 2 anos mais nova que Shanti, e elas tinham aquele forte vínculo de irmãs, onde contavam tudo uma para a outra. Mary não era a única irmã, havia uma outra bem mais velha, a primogênita, e 2 irmãos mais velhos antes dela e de Mary. Acho que por isso elas eram tão próximas. Mas o que começou a me deixar incomodado com tudo isso foi quando percebi o tipo de conteúdo que elas assistiam regularmente e os assuntos sobre os quais falavam de forma leviana. Todos aqueles podcasts estúpidos que falavam sobre o que um homem deve ou não fazer. Só de ouvir aquilo, eu já perdi alguns neurônios, falando de coisas como um homem deve gastar todo o seu dinheiro com sua mulher ou comprar tudo o que ela pede, etc. Naquele momento, eu não fiz muito caso, porque, apesar de elas assistirem e falarem sobre essas coisas, quando ela estava comigo, era a pessoa mais doce. Quando eu perguntava sobre isso, ela sempre reafirmava que não compartilhava dessas crenças, que era apenas entretenimento. Sua irmã e amigas pareciam ser muito influenciadas por isso, mas eram praticamente literalmente família, então eu nem poderia sugerir que ela parasse de sair com elas. Tudo o que eu podia fazer era aconselhá-la a ter cuidado com o tipo de conteúdo que consumia. Cerca de um ano atrás, Shanti começou a agir de forma estranha. A princípio, não era nada alarmante. Eram apenas pequenas coisas que eu desconsiderava como sendo estresse do trabalho ou da vida em geral.
Ela havia começado a trabalhar muito mais do que o normal recentemente, e eu pensei que talvez o estresse da vida adulta estivesse começando a afetá-la. Mas, com o passar do tempo, diferentes sinais de seu comportamento estranho começaram a se acumular, e eu não pude mais ignorar. Para começar, ela ficou extremamente sigilosa com o celular. Isso deveria ter me alertado, mas ela e o celular sempre foram inseparáveis e sempre fomos tranquilos em relação aos nossos telefones. A regra era nunca mexer no celular do outro sem avisar, então eu nunca senti a necessidade de espionar. Mas ela nunca havia agido como se tivesse algo a esconder. Então, por que de repente começou a colocar o celular com a tela virada para baixo e a sair para outros cômodos para atender chamadas? Ficou claro que ela estava tendo conversas, tanto por mensagem quanto por chamadas, que não queria que eu soubesse. Em seguida, vieram as noites das meninas com Tasha. No início, isso acontecia uma vez por mês, o que eu não me importava. Mas depois começou a acontecer em todos os outros fins de semana, com ela chegando tarde, às vezes um pouco bêbada, com uma expressão que sugeria que algo estava errado. Parecia que ela estava evitando o contato visual ou sendo evasiva, como quando um cachorro sabe que não deveria fazer xixi no tapete, mas fez assim mesmo. Por exemplo, eu perguntava como tinha sido a noite dela, e ela dava respostas muito vagas, o que me fazia questionar onde estava minha namorada falante e expressiva. Ela gaguejava aqui e ali, talvez por ter bebido demais. Dizia coisas como, foi divertido. Nós só tomamos drinks e conversamos sobre coisas de meninas. Era extremamente irritante. Eu tentava perguntar mais, mas ela quase não cedia. O mais estranho era o comportamento dela comigo. Ela deixou de ser carinhosa. A frequência da nossa intimidade diminuiu significativamente, e quando acontecia, parecia que ela não estava realmente envolvida. Ela dava desculpas, dizendo que estava cansada ou estressada, mas eu podia sentir que algo estava errado. Ela estava se afastando, e eu não conseguia entender o motivo. Eu não sou o tipo de cara que vai a fundo para investigar, mas o comportamento dela estava realmente mexendo comigo. Comecei a pensar se ela estava vendo outra pessoa, mas não tinha nenhuma evidência concreta. Mesmo assim, aquela sensação no estômago me dizia que algo estava errado. Então, fiz o que qualquer namorado paranoico faria, e comecei a prestar mais atenção ao que ela fazia. Uma noite, quando ela disse que sairia com as amigas, eu decidi segui-la. Isso soa louco, até enquanto escrevo, mas eu não tinha escolha. Precisava saber o que estava acontecendo e como isso estava afetando o nosso relacionamento. Esperei até que ela saísse, peguei minhas chaves e a segui de longe. Ela não estava indo para a casa da Tasha, como tinha dito. Em vez disso, dirigiu até um complexo de apartamentos do outro lado da cidade. Eu desci a rua e a observei entrar. Não fazia ideia de quem morava ali, embora parecesse familiar, como se eu já tivesse estado lá antes. Mas eu sabia que, com certeza, não era a casa da Tasha. Não me lembro quanto tempo fiquei ali sentado, talvez esperando ver se ela sairia com alguém ou apenas refletindo sobre o que estava acontecendo. Afinal, com quem ela estava se encontrando? Sabia que nem Tasha nem Mary moravam ali. Era essa prova de que ela estava me traindo? Tinha que ser um homem. Eu estava quase certo disso. Minha mente estava a mil, e eu precisava de respostas antes de enlouquecer. No final, decidi voltar para casa, porque se eu tivesse visto algo, poderia ter feito uma besteira. Sim, eu tinha algo comigo no carro, mas nada demais também. Olhando para trás, talvez eu devesse ter ficado lá a noite toda. Quando ela voltou mais tarde, eu não a confrontei. Eu queria, mas não tinha nada sólido para me apoiar. Não queria tomar nenhuma atitude drástica por algo que eu não tinha 100% de certeza. Eu tinha uma suspeita forte, mas nunca fui do tipo que toma decisões irreversíveis antes de confirmar as coisas. Mas, a partir daquela noite, eu sabia que precisaria investigar mais. E, embora continuasse demonstrando amor e carinho por ela, sabia que, independentemente do que eu descobrisse, a confiança estava quebrada e seria difícil reconstruí-la. Precisava descobrir o que estava acontecendo o mais rápido possível, caso encontrasse algo que pudesse inocentá-la. Nas semanas seguintes, comecei a monitorá-la sempre que ela saía. Sempre que podia, ou quando estava de folga, verificava o celular dela quando ela estava no banho ou dormindo, quebrando nossas regras de não mexer no telefone um do outro. Ela quebrou a regra de não mentir, então foi ela quem começou. Tudo isso pode parecer sombrio, mas eu precisava saber a verdade. Eu não gosto de ser o cara paranoico. Mas, felizmente para mim, eu finalmente encontrei o que estava procurando. E, cara, foi um choque. Nunca teria adivinhado o que vi. Ela estava trocando mensagens com o meu bom amigo Mike. Mike é casado e costumava trabalhar no mesmo hospital que eu, foi assim que nos tornamos amigos. Ele trabalha em outro local agora, e ele é um cara bem mais velho do que eu. Nós éramos próximos naquela época, e até hoje tentamos sair para tomar uma bebida depois do trabalho.
Lembrei que a tinha levado à festa de aniversário dele no apartamento dele, no início do nosso relacionamento, e foi lá que eles se conheceram. Essa foi uma das poucas vezes que fui ao apartamento dele, e ambas foram durante o dia. Foi então que percebi que provavelmente era o apartamento dele que eu a seguia até. Em minha defesa, fazia mais de um ano desde a última vez que estive lá, e era noite quando a segui. As mensagens entre eles eram extremamente flertantes, muito além do que dois amigos justificariam. No começo, eram coisas como "eu mal posso esperar para te ver de novo" ou "a noite passada foi incrível". Mas, depois, escalou. Eram mensagens explícitas, fotos e menções das noites que passaram juntos. Eu fiquei furioso lendo aquilo, porque essas eram duas pessoas que deveriam ser as mais próximas a mim, me traindo ao mesmo tempo e aproveitando cada segundo disso. E isso doeu muito. Eu não sabia ao certo com quem eu deveria estar mais zangado, Mike, meu amigo de mais de 6 anos, ou minha namorada de 3. As duas pessoas em quem eu confiava com minha vida estavam fazendo coisas pelas minhas costas. E, para eles, eu devia parecer o cara ingênuo que não sabia de nada. O mais desconcertante é que Mike tinha uma esposa. Ela também era médica, assim como ele. Mas, de alguma forma, mesmo com um trabalho intenso como médico, ele conseguiu tempo para ter um caso com a minha namorada. E ele ainda foi corajoso o suficiente para levá-la ao apartamento deles, o que me fez pensar que a esposa dele devia estar de plantão naquela noite. Eu estava cheio de raiva e ressentimento por ambos, e queria confrontar os dois, gritar com ela e avançar nele. Mas eu tive que me segurar. Precisava ser inteligente. Não ia simplesmente confrontá-la e acabar com tudo. Queria fazê-la pagar pelo que me fez. Então tirei prints de todas as conversas que consegui e mandei para o meu celular via AirDrop, apagando qualquer vestígio do celular dela. Sempre que eu conseguia acessar o telefone dela, fazia isso. Também tirei fotos nos dias em que a segui. Transferi tudo para o meu laptop e apaguei do meu celular. Fiz tudo isso mantendo a calma na frente deles. Quando juntei provas suficientes, passei para a próxima fase. Outra informação importante que descobri nas mensagens foi que tanto Tasha quanto Mary sabiam do caso. Elas estavam pressionando Mike para se divorciar e para que minha namorada terminasse comigo. Afinal, ser casada com um médico era melhor do que com um farmacêutico, e isso se encaixava bem nos ideais que elas adoravam ver no podcast delas. Com um médico, ela teria muito mais dinheiro para gastar. Foi aí que percebi que seria fácil centrar minha vingança nas amigas dela. Eu e Tasha saímos algumas vezes ao longo dos anos, e eu nunca a vi de outra forma. Mas sempre soube que ela tinha uma queda por mim, sempre elogiando a maneira como eu tratava minha namorada, talvez porque o pai do filho dela era um completo inútil. Ele não tinha afeto nem por ela nem pelo filho. Isso me atraía mais para ela. Talvez ela quisesse algo que não conseguia, em carinho. Ela via Shanti recebendo isso de mim. É triste, mas essas mulheres só querem ser amadas, no fundo. Mas ainda assim traem tudo isso por dinheiro. Tasha sempre foi flertadora, mas eu nunca tinha prestado atenção até agora. Então eu a procurei e começamos a conversar. Fui devagar. Mandava presentes, nada muito caro, com a desculpa de querer saber sobre minha namorada. Eu prometi não contar nada. Não demorou para as coisas esquentarem entre nós, especialmente depois de um presente mais caro, e acabamos ficando. Fiz com que ela me mandasse algumas fotos picantes, com o rosto e tudo mais. Também fizemos alguns vídeos. Mas eu não tinha terminado. Nem de longe. Meu foco agora era Mary, a irmã de Shanti, e ela facilitou tudo com seu comportamento rebelde. Acho que ela não me achava irresistivelmente atraente. Acho que ela gostava do poder de conseguir que o namorado da irmã se apaixonasse por ela. O tabu disso a excitava. Eu a manipulei facilmente. Ligava para ela, perguntava sobre seu dia, ouvia seus problemas e dava conselhos. Quando ela começou a flertar, sabia que era hora de convidá-la para passar um tempo com a gente. Usei o pretexto de que Shanti, devido à nossa agenda cheia, se sentia solitária e poderia se beneficiar da companhia constante da irmã. Eu levava as duas ao trabalho, mas sempre deixava Shanti primeiro. Não demorou muito para que Mary começasse a usar roupas provocantes quando Shanti não estava em casa. E, claro, acabamos ficando. Não foi surpresa nenhuma. Consegui fotos picantes dela também e fizemos alguns vídeos juntos. Até hoje não sei como consegui fazer isso. Sei que tenho algum charme, mas nunca pensei que seria capaz de levar a melhor amiga e a irmã da minha parceira a cederem assim. Talvez ajude o fato de que elas não eram exatamente mulheres de grande moralidade. Como eu consegui fazer as duas se sentirem como se fossem as únicas na minha vida, enquanto o meu relacionamento com Shanti era temporário? Não sei, mas tudo deu certo e eu fiz. Talvez, no caso de Shanti, elas soubessem que realmente era temporário, já que estavam cientes do caso dela. Talvez quisessem aproveitar antes que ela me deixasse por Mike. Elas também merecem crédito por não terem mencionado nada sobre o caso enquanto estávamos íntimos.
Acho que gostavam de saber que podiam fazer um homem tão envolvido com outras mulheres se jogar aos pés delas, nem que fosse por um momento. Agora, eu tinha tudo o que precisava para destruir a minha namorada Shanti. Não ia apenas partir o coração dela. Ia destruir todo o mundo dela. Depois de preparar tudo, criei um grupo de bate-papo. Adicionei Shanti, Mary, Tasha, a futura ex-esposa de Mike, e a mãe de Shanti ao grupo. Um grupo só de mulheres, porque seria mais bagunçado assim. Primeiro, postei os prints das conversas de Shanti com Mike, as mensagens flertantes, as fotos picantes, tudo. Depois, postei os vídeos de mim com Tasha e Mary, incluindo as conversas e imagens também. Foi desconfortável fazer isso. Provavelmente legal de alguma forma, mas eu não me importava. Elas não eram do tipo que levariam isso ao lado legal. Por fim, escrevi uma mensagem muito direta dizendo como achava que elas eram todas um lixo e que mereciam umas às outras. Tomei cuidado para excluir a futura ex-esposa de Mike do grupo. Ela era uma vítima em tudo isso, mas eu disse a ela que ela precisava saber a verdade. Fiz tudo isso quando sabia que Shanti estaria fazendo um turno duplo, e Mary já havia saído de casa. Antes que alguém pudesse responder, eu saí do grupo e bloqueei todos os envolvidos, incluindo Mike. Para finalizar, assim que saí do grupo, joguei fora os pertences restantes de Shanti e sua irmã da minha casa. Antes disso, já tinha chamado um chaveiro com a permissão do meu senhorio para trocar as fechaduras. Depois fui para a casa de um amigo, onde passei o resto do mês. No dia seguinte, quando estava saindo do hospital, minha ex, chorando e implorando, veio me procurar. Ela não se importava com as pessoas olhando enquanto fazia uma cena. Eu odeio cenas, e como ela estava literalmente aos prantos, empurrei-a para dentro do meu carro. Ela começou a pedir desculpas e a prometer o mundo se eu voltasse com ela. Quando recusei, ela começou a dizer que eu havia destruído o relacionamento dela com seus irmãos, pais, amigos e por aí vai. Até mencionou que sua amiga de infância, Tasha, não falava mais com ela. Eu esperei ela terminar de falar. Quando terminou, comecei a liberar todos os insultos que tinha guardado. Ameacei entregar suas fotos para os seguranças do hospital para que, se ela pisasse lá de novo, fosse expulsa. Ela tentou argumentar, mas eu não queria ouvir. Calmamente, disse para ela sair do meu carro. Ela implorou, chorou, tentou se explicar, mas eu só disse para sair antes que eu fizesse algo que ela não gostaria. Despenteada e chorando como uma criança, ela saiu, e eu fui embora. Quanto ao Mike, ele estava acabado para mim. Cortei completamente todos os laços e nunca mais olhei para trás. Fiquei feliz em saber que o casamento dele também desmoronou. A esposa dele saiu bem na separação, e ouvi através de amigos em comum, que Shanti não estava indo muito bem no trabalho e que sua vida social também não era mais animada. Não é surpresa, já que seus principais companheiros de saída desapareceram. E amigos em comum também sabiam o que havia acontecido. Assim, os três ficaram como pares em seus círculos sociais. Olhando para trás, sei que toda essa situação foi extremamente tóxica, mas às vezes é necessário lutar fogo com fogo. Faria de novo? Com certeza. Porque o modo como tudo terminou foi muito satisfatório. Foi uma bagunça, e isso não é o que eu costumo fazer, mas ser moralmente correto claramente não me levou a lugar nenhum nesse relacionamento. Fico feliz por ter agido da mesma forma que essas garotas dos podcasts. Comentários sobre o relato. Realmente existiam muitas coisas que demonstravam que algo estava errado com ela. Comportamento furtivo no celular, noites com as amigas que nunca faziam sentido. Pensando bem, os sinais de alerta estavam piscando como neon. Mas quando você confia em alguém, não pensa em procurar segundas intenções. Ela achava que poderia continuar com isso para sempre. E para quê? O fato de ela ter deixado isso ir tão longe mostra que nunca teve respeito verdadeiro por ele ou pelo relacionamento. A traição de Mike, seu amigo agindo pelas suas costas, só tornou tudo ainda mais doloroso para mim. Sou um cara que já passou por uma situação bem semelhante à do Op, todavia nem cheguei perto de fazer algo parecido como ele. No meu caso eu preferi apenas me afastar daquelas pessoas que ao meu ver eram seres humanos detestáveis. O resultado final deles não foi nada fora do esperado. Em pouco tempo eles brigaram e já estavam correndo atrás de outras pessoas. Como eu disse, eram péssimos seres humanos. Às vezes você tem que sujar as mãos. Essa foi a frase do Ob, e não posso fazer outra coisa senão concordar inteiramente com ele. Sinto que às vezes o karma não vem para algumas pessoas, ou então, quando vem, às vezes demora bastante. Nesse sentido, sou daqueles que é a favor de dar uma pequena ajuda para que o destino possa se cumprir um pouco mais rapidamente, e o karma possa chegar logo. Bem, resumindo tudo isso, podemos chegar numa palavra: vingança. Bom trabalho, Op. É realmente algo nojento para mim ver como muitas pessoas que se dizem amigas e até mesmo da família, são capazes de agir assim com aquelas pessoas com as quais elas passaram a maior parte de suas vidas.
Ninguém tendo respeito por ninguém. Irmã traindo irmã, amiga traindo amiga, namorada traindo namorado, marido traindo esposa. Tanta sujeira que eu fico até abismado como esse tipo de pessoa não se arrepende de verdade. Estão apenas vivendo para usar uma outra pessoa para algum benefício próprio. Esse é mais um caso onde vemos que o arrependimento de uma traidora só vem unicamente após a sua má conduta ser descoberta pelo parceiro, e ainda, ela ter realmente sofrido alguma consequência que afetou a sua vida. Percebam também como ela ainda quis tentar fazê-lo voltar para ela, prometendo o mundo para ele. Se ele fosse louco de aceitar, ela seria boa por semanas, e depois faria da vida dele um inferno, até mesmo para ter a vingança dela agora. O Op agiu bem. Desejo sorte para ele agora. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.